Olá a todos! Nós voltamos agora com nossa disciplina Docência Virtual em nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre a docência na estrutura organizacional da educação à distância. Bem, as perguntas que vão nortear nossa aula de hoje serão: como é que é concebido um curso de EAD? O docente ele participa do planejamento e execução dos cursos? Quais docentes participam e de quais etapas do curso de EAD? Como é que é o acompanhamento dos estudantes na EAD? Bem, essas perguntas elas são a base da concepção da educação à distância. Isso porque nessa modalidade nós não temos apenas a figura de um professor, mas sim de uma equipe capacitada para atender aos alunos em várias fases. Desde a concepção, passa pelo planejamento até a execução do curso. Assim, a educação à distância é realizada através do que a gente chama de polidocência, que segundo Daniel Mill, é constituída por uma equipe de educadores e assessores que juntos, porém não na mesma proporção, mobilizam os saberes de um professor, os conhecimentos específicos da disciplina. Ou seja, ele contabiliza os saberes didáticos pedagógicos do exercício docente, tanto para organizar os conhecimentos da disciplina nas matérias didáticas, quanto para acompanhar os estudantes e o que a gente chama de os saberes técnicos, para o manuseio dos artefatos e tecnologias processuais para promover a aprendizagem de conhecimento dos estudantes. Bem, aí assim a gente vai analisar nessa aula o que a gente chama das fases de concepção e planejamento e execução dos cursos de EAD. Quais são os diferentes tipos de docentes participantes da equipe de acompanhamento dos estudantes da EAD e quais são as novas relações entre docentes da EAD no acompanhamento desses estudantes? Bem, quando uma instituição como o Instituto Federal considera ofertar um curso de modalidade de ensino à distância, tem um grande caminho a percorrer. De forma genérica, o processo de elaboração do curso passa por 3 fases. O primeiro deles é o planejamento do curso. É aqui que se é confeccionado o PPP, que a gente chama de Plano Político Pedagógico, nele que vai conter toda a estrutura montada do curso, como se o curso fosse um esqueleto. Quais são as matérias, quais são as quantidades de hora de cada uma dessas matérias, como é que a gente vai desenvolver cada disciplina, como é que a gente vai realizar as avaliações, como será o acompanhamento do estudante e como será a organização dos profissionais. E aí a gente vai efetivar a gestão na infraestrutura do curso e vai ter outros aspectos relacionados a esse planejamento. Após esse planejamento do curso, nós entramos nas disciplinas, onde as atividades de desenvolvimento de uma disciplina são agrupadas em 2 fases, que é o planejamento da disciplina, que é a confecção do plano de ensino, a ementa da disciplina, o mapa, o cronograma da disciplina, a produção do material didático, a escolha do docente tutor e a respectiva capacitação desse tutor. E aí a gente também tem o que a gente chama da oferta da disciplina, que a gente vai fazer a enturmação dos alunos através dos tutores, ocorre o gerenciamento das atividades desses tutores pelo professor formador, e aí a gente vai ter um acompanhamento dos alunos, da sua avaliação e de sua recuperação. Então, nesse contexto, é visível que nós passamos por vários setores, ou seja, por diversas mãos que vão se envolver na preparação do planejamento e da execução da disciplina de forma direta. Ou seja, a polidocência, ela conceituada por nós, é o que vai fomentar a EAD. De maneira mais simples, a educação à distância, ela é realizada a muitas mãos. O que é importante ressaltar aqui? É a ideia de que planejar e executar a disciplina, nós vamos ter o envolvimento de grandes personagens importantes. Mas nós vamos falar agora do que a gente chama do professor coordenador. Esse profissional ele passa pelas fases de planejamento e tem um importante papel na participação pedagógica e na gestão do curso. Então, o que ele faz? Ele tem uma grande autonomia e participa da elaboração e da execução do curso o tempo inteiro. É o vulgo chefe, viu, gente? Então, muitas vezes, de acordo com o modelo de educação à distância escolhido para o curso, o professor coordenador ele vai acabar acumulando função vital para que o curso tenha um bom andamento. Bem,
na maioria das experiências de EAD, o responsável pela disciplina, que pode ser o docente autor e o docente formador, é auxiliado por um grupo de profissionais na primeira etapa e por outro grupo de profissionais na segunda etapa. Podendo assim, algum desses profissionais colaboradores participar das duas etapas, que é o do planejamento e da oferta da disciplina. Como exemplo, eu tenho o apoio da coordenação na elaboração da minha sala, na aprovação do meu trabalho, e depois eu tenho o apoio dos tutores, dos meninos aqui do estúdio, para melhorar e ter esse contato com vocês. Ou seja, dois setores distintos que ajudam no planejamento e na execução da disciplina. Segundo o nosso material didático, na fase que a gente chama de planejamento da disciplina, a equipe docente organiza o plano de ensino da disciplina e seu inventário, prepara o mapa de atividades e o cronograma da disciplina, elabora os materiais didáticos nas várias mídias adotadas pela instituição e organiza o grupo de docentes, professor formador e tutores virtuais e presenciais. E aí o que acontece? Quando você entra em nossa sala, você verifica todos esses itens. Tá lá, muitos deles no tópico 1. Aí o que acontece? Na preparação desses materiais didáticos e na organização dos conteúdos, os docentes acabam encontrando o desafio de estruturar um mesmo conteúdo em diferentes mídias e suportes, com linguagens específicas e com possibilidades pedagógicas diversas. Ou seja, o desafio é posto ao educador tanto no sentido de exigências e de novas competências e saberes específicos, quanto no sentido de identificação de quais mídias adotar, quais conteúdos selecionar, que tipo de suporte de linguagem são mais adequados, dentre outros aspectos. Já na fase da oferta da disciplina, o docente responsável pela disciplina ele vai enturmar os alunos pelo tutor e pelas atividades e vai gerenciar os tutores da disciplina acompanhando os alunos. Ou seja, propõe atividades avaliativas, seja ela virtual e presencial, e quando necessário ele vai preparar atividades de recuperação para a turma. Em cada uma dessas etapas de desenvolvimento de uma disciplina de EAD, o grupo polidocente se organiza de forma bem específica. E aí, a gente ressalta aqui o que a gente chama da importância do tutor e que vamos falar depois com muita ênfase. Bem, então, quando a gente fala de docência virtual, a gente vai falar também das novas relações no acompanhamento dos estudantes. O que é isso? A educação à distância, ela é constituída por uma logística de distribuição de tarefas que podemos dividir, segundo o nosso material didático, em modelos. O que são esses modelos? Nós temos o modelo em que a organização das atividades é integralmente virtual ou uma organização em articulação com polos de apoio central e presencial. Então, o que acontece? É importante a gente ressaltar que a forma de organização das atividades vai interferir na proposta de docência, ou seja, a maneira como será conduzido o curso. A produção do material didático e as interações entre educador e educados se alteram de forma significativa. A docência é de um jeito no modelo de organização de tipo virtual, que funciona basicamente por meio de suportes virtuais, sem significativo apoio presencial aos alunos e sem necessariamente ser complementado por outras mídias físicas, como material impresso ou DVD, por exemplo. Por outro lado, numa organização de tipo central-polos, estruturada a partir de uma central de concepção, produção, que oferece o curso em parceria com vários polos de recepção e apoio presencial ao aluno, a docência ela vai ganhar outros contornos. O que isso quer dizer? O papel do docente e suas funções vão se alterar, ainda que ambas, o educador planeje sua disciplina, ou seja, ela organiza os conteúdos em mídias e acompanha os estudantes do começo ao fim, com ou sem o apoio dos tutores. Geralmente, no modelo central-polos, é comum o docente organizar os conteúdos em diferentes mídias, elaborando articuladamente os materiais didáticos em mídia virtual, impressa, eletrônica ou digital, e aí tem o apoio dos tutores nos polos para fazer a inserção desse material. É muito interessante a proposta de uso virtual
do que a gente chama de AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, porque ele minimiza de forma considerável a ideia de custo e logística estrutural, como, por exemplo, vai flexibilizar a atualização dos materiais didáticos e sua reprodução. O custo da impressão de um livro, por exemplo, ela é suprimida por sua postagem no ambiente virtual. E a gente passa por isso agora na nossa pós-graduação. Assim, a EAD tem se mostrado uma metodologia extremamente fantástica, porque se configurando uma organização que a gente chama de híbrida, ou seja, o ambiente virtual de aprendizagem é o principal suporte às disciplinas. E aí faz com que outras espécies de mídia sejam produzidas apenas de modo complementar ao AVA, ou seja, tudo que eu tenho eu coloco no ambiente virtual. Aquilo que vem diferentemente disso seria somente um material complementar. É nessa construção, literalmente construção, do ambiente de aprendizagem à distância que o conhecimento dos educadores é primordial, pessoal. Isso porque o profissional da EAD, ele deve conhecer essas formas de organizar o conteúdo para realizar um excelente trabalho. Ou seja, ele deve saber planejar, confeccionar, postar, corrigir as atividades e avaliações sempre de forma dinâmica, com conhecimento intenso, principalmente de tecnologia. Isso porque, como nós vimos na unidade anterior, existe uma necessidade de atender a diferentes perfis de estudantes, com estilos de aprendizagens variados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente logo deve ser muito mais criativo e ter um cuidado redobrado na preparação dos materiais didáticos. Então, pessoal, nós destacamos aqui que a forma com que o educador da EAD se articula, ou seja, virtualmente ou através de polos presenciais, evidencia os profissionais que terão maior destaque no que a gente chama na confecção do curso. Então, nós temos o professor coordenador, que é o responsável geral, de forma pedagógica e de gestão, que manda em todos nós. Nós temos o docente autor ou o conteudista que vai produzir nosso material didático ou caderno didático. O professor formador, que é o meu caso, que vai atuar na construção do ambiente virtual e vai trabalhar esse material didático com vocês. É aqui que nós vamos montar as atividades e avaliações nos moldes apregoados no que a gente chama no plano político pedagógico, que é o PPP, e que falamos que ele consiste no planejamento do curso. Ou seja, o tutor virtual e o tutor presencial também vai estar acompanhando o aluno e lá na ponta. E ele vai estimular e vai ajudar o professor formador nas avaliações e na enturmação da disciplina. Então, nesse segmento da matéria, nós entramos no que a gente chama de configurações dos docentes no modelo EAD. E que nosso material didático traz gráficos e figuras interessantes e que eu peço a vocês para vê-las, porque é importante para entender a configuração do docente no modelo EAD e as figuras são bastante didáticas. Ou seja, é como se fosse um jogo de futebol aqui. O que a gente pode usar mais a zaga, ou ter 4 atacantes, ou ter 3 atacantes. Na EAD, a gente faz o seguinte, a gente configura de acordo com o que a gente quer que os profissionais atuem para chegar até ao estudante. Como é que é essa configuração? Então, nós temos a configuração totalmente virtual, ou a que chamamos de... ou aquela que a gente chama de semipresencial. Então, nós vamos moldar o curso de acordo com a organização, podendo prescindir do tutor presencial quando o curso for totalmente virtual ou enaltecer o tutor presencial nos encontros dos polos, suprimindo a ação do professor formador. Enfim, tudo depende de como que o curso vai ser gerido. Aí o que acontece? Nós vamos poder observar aqui variações nas relações entre docentes da EAD. A docência de tipo A, que eu peço a vocês para olhar lá no material didático, ela vai fazer o seguinte, ela contempla o que a gente chama o docente autor e uma equipe de educadores para acompanhamento pedagógico. Ela é composta pelo docente formador, o docente tutor virtual e o docente tutor presencial.
Dos 4 tipos de configuração que nós vamos falar da docência da EAD, apenas essa configuração do tipo A, que está na figura 13 do nosso material didático, contempla necessariamente o polo de apoio presencial e o tutor presencial. Nesse caso, o tutor presencial ele realiza atividades de caráter experimental ou auxilia naquelas que exigem presenciabilidade na realização. Aí, o que acontece? A docência, nesse caso, ela é partilhada entre 4 ou mais profissionais, ficando parte da docência sob responsabilidade do docente autor, que planeja a disciplina e elabora o material didático. Outra parte fica sob a incumbência do docente formador, que gerencia os grupos de tutores no acompanhamento dos estudantes e a aplicação daquele material didático. E outra parcela é atribuída aos tutores virtuais, que acompanham os estudantes no desenvolvimento das atividades e estudos. E aí a última parcela fica por conta do que a gente chama dos docentes tutores presenciais, que auxiliam nas atividades presenciais no polo e no polo de apoio de forma presencial. O que acontece? Dessa forma, por essa forma de configuração da docência do tipo A, os estudantes recebem auxílio direto ou indireto dos diferentes educadores envolvidos. Então, pela configuração do tipo B, aí agora é a figura 14 do nosso material didático, a gente vai observar que os tutores virtuais ou presenciais, eles não participam do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, apenas o docente formador é que vai acompanhar os estudantes em suas atividades presenciais ou virtuais. Esse docente formador geralmente é o mesmo docente autor. Outra particularidade desse tipo B é que essa configuração ela vai comportar um número limitado de estudantes, vai respeitar critérios de qualidade mínimos e que não é possível que um mesmo professor vai conseguir atender centenas de estudantes por mais simples que seja a disciplina do curso. Ou seja, esse modelo tipo B, ele é viável para pequenas turmas, como na educação presencial. Talvez seja o modelo ideal para os gestores que procuram institucionalizar a modalidade nas instituições de ensino superior. Porém, por não contar com uma tutoria presencial, trata-se de uma proposta de docência inadequada para um modelo de EAD configurada como Central Polos. Assim, merece destaque a raridade com que a configuração de tipo B aparece em experiência de EAD brasileira ou até mesmo mundial. Ela é possível e existe, mas surge em casos bem raros, talvez por não ser um tipo muito rentável ou por não trazer nenhuma mais-valia ao empregador se comparado com a configuração de ensino-aprendizagem presencial. Então, como a gente disse, ela é bastante utilizada em experiências de EAD com pequenas turmas, funcionando, então, com um modo aproximado de uma educação presencial. O que a gente faz, então? O mesmo educador que prepara o material didático, ele vai gerenciar, né, a sua turma de estudantes e vai acompanhar esses estudantes do começo ao fim da formação. Deu para entender aí? Aí a gente vem a docência de configuração tipo C, que é a figura 15 do nosso material didático. Ela é constituída pelo docente autor e por uma equipe de docentes tutores que acompanharão pedagogicamente o estudante. A equipe docente de acompanhamento dos estudos, nesse caso, geralmente não se relaciona com o docente que preparou os materiais didáticos. Pode-se dizer que é um modelo dificilmente defensável pelas suas desvantagens pedagógicas, tanto para o docente autor quanto para o docente tutor. Por um lado, o docente autor não pode testar a sua proposta de material didático nem apresentar melhoria de acordo com a demanda dos estudantes. Ou seja, desde o começo, tal material didático é dado como concluído e sem muitas oportunidades de mudança, adequação ou melhoria. Também nessa docência de tipo C, é de difícil emprego para a EAD configurada como Central Polos, embora não impossível quando os tutores virtuais podem se deslocar até o polo de apoio presencial. Por outro lado, esse tipo de organização da docência de tipo C é uma das mais rentáveis. Por isso, são muitos os casos de adoção desse modelo com investimentos significativos no EAD, gente, de baixa qualidade. Há exceções, mas quase sempre a rentabilidade e a baixa qualidade andam juntas.
Há exceções, mas normalmente essa configuração de docência indicada é uma das principais formas do que a gente chama de depreciação da modalidade EAD, porque a má qualidade do ensino-aprendizagem está vinculada, está associada ao preconceito e à busca por melhores ganhos financeiros por meio da EAD. Por fim, a gente fala um pouquinho da docência do tipo D, que está na figura 16 do nosso material didático, que representa uma configuração em que o acompanhamento dos estudantes é feito por tutores e direta ou indiretamente por um professor formador. Esse professor formador, responsável pela disciplina e pelo gerenciamento dos tutores, pode ser ou não o mesmo docente autor que elaborou o material didático da disciplina. Esse tipo D é uma forma de organização muito utilizada em sistemas de EAD no Brasil e em outros países. Observe-se que nas últimas configurações, B, C e D, a docência pode contar ou não com o polo de apoio presencial. A sempre conta, pessoal. Isso indica que o polo pode ser tratado como dispensável. Do mesmo modo, a equipe de acompanhamento do estudante pode contar ou não com o professor formador, desde que não dispense o docente tutor virtual e vice-versa, como indicam as configurações de tipo B, que dispensa o tutor virtual, e de tipo C, que dispensa o docente formador virtual. Bem, esses dois educadores podem atuar em parceria, como indica a configuração de tipo D. Segundo as autoras do nosso material didático, essa configuração em parceria, indicadas nos tipos A e D, são muito mais ricas e adequadas, pedagogicamente falando. Todavia, como já indicamos, a configuração de tipo C é a mais recorrente ao longo da história da EAD, especialmente em experiências com elevado número de estudantes, justamente por conta da sua rentabilidade. Vergonhosamente se tem a renda suprindo a ideia da qualidade. Para efeito de entendimento da docência virtual, é interessante a gente registrar que, por padrão, essa docência coletiva da EAD é realizada da seguinte forma: um docente autor prepara o material didático em algumas mídias. Pode ser impressa, audiovisual, virtual, conferência em tempo real, etc. E um grupo de docente-tutor acompanha os alunos nos estudos desse material produzido pelo docente-autor. As instituições mais rigorosas com ensino de qualidade mantêm o professor-autor como o coordenador da disciplina. Isso é muito comum, inclusive aqui no nosso instituto, porque ele acompanha os estudantes junto com os grupos de tutores. Embora não seja uma estratégia pedagógica muito boa aceita pelos gestores, porque encarece bastante os custos da docência do curso, destaca-se que o trabalho conjunto entre autor dos materiais e tutores é essencial no acompanhamento dos estudantes, especialmente em programas de formação de grande porte, em que são necessários vários tutores e que, por óbvio, têm visões diferenciadas. Assim, a participação efetiva do professor-autor, coordenando os tutores e discutindo sobre as dificuldades, melhora de sobremaneira a qualidade da formação dos alunos e possibilita a melhoria dos materiais didáticos para futuras ofertas da disciplina. Mas ainda assim, muitas instituições mantenedoras não adotam a estratégia de ter o mesmo docente-autor também como docente formador, como responsável pela preparação de ofertas da disciplina. Também, para efeito de entendimento da docência virtual, sempre destacamos a importância de nós, especialistas e educadores da EAD, compreendermos que a docência na EAD, numa perspectiva da polidocência, prevê a participação de diferentes profissionais. E é importante também perceber que essa participação pode tender para ações mais colaborativas ou para ações mais fragmentadas, possibilitando vantagens e desvantagens aos docentes, que está muito bem explicado na figura 17 do nosso material didático. Bem, pessoal, falando das configurações, a gente encerra por aqui. Com certeza,
com a certeza de que a educação à distância é uma importante ferramenta para o aprimoramento da educação. E identificar e valorizar o nosso trabalho como profissionais da EAD é de extrema importância, pois por mais que a tecnologia domine e facilite, o papel do docente é fundamental para que tudo aconteça, em qualquer modelo ou em qualquer configuração. Obrigada a todos vocês. Peço que vejam as figuras do material didático para a visualização de todas as modalidades e configurações apresentadas aqui, porque são bem didáticas essas figuras, e lembrá-los de participar dos nossos fóruns, porque essa interação é extremamente importante justamente para o aprimoramento do seu estudo e do nosso relacionamento. Além disso, nosso material complementar da semana apresenta 2 textos bem bacanas que contextualizam a docência na EAD e um deles traz inclusive uma pesquisa sobre o tema. Grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigada.